Então, hoje, 2 de setembro de 2024, nosso primeiro encontro sobre o grupo Fisicamente, tirar dúvidas sobre ciclo circadiano, água, sono, e começando a nossa gravação agora, eu quero falar para vocês que para mim está sendo muito bom esse grupo, é a segunda edição, né? Dessa vez eu fiz gratuito para alcançar o máximo de mulheres possível, e está sendo assim os depoimentos que vêm no meu privado, né? Para mim, que as pessoas às vezes ficam com vergonha de falar, lá no grupo eu falo, ó, gente, fala lá para poder motivar as outras. Mas eu entendo, né? E assim, a gente recebe muitos depoimentos maravilhosos e isso incentiva cada vez mais. E aí, por que que eu, como terapeuta, agora, né, atuando como terapeuta integrativa, eu estou tratando desses assuntos? Porque na terapia integrativa, a gente trata o ser humano, a gente não foca na doença, a gente foca no ser humano, naquilo que é mais importante, porque até mesmo porque a gente não é médico para tratar a doença, né? A gente está ali para tratar o ser humano. Então, a gente trabalha todas as dimensões do ser humano, tanto física, emocional, e acaba que entrando no espiritual também, porque a gente sabe que nós somos seres trinos, né, que precisa estar com essas partes integradas para a gente ser realmente totalmente espiritual. Então, boas-vindas para vocês, sejam bem-vindas, né, e Heloísa, né, que conseguiram entrar aqui. É, no primeiro dia, a gente falou um pouquinho sobre a questão da água. O importante é a gente lembrar que a água, ela precisa ser filtrada para tirar as impurezas. No nosso caso, né, quem mora no interior, a gente sabe que tem algumas impurezas. Quem mora na cidade também tem não só impureza, mas contaminação de metais pesados. As águas que são levadas para o saneamento são águas de rios que estão cheias de esgoto, com paracetamóis, com vários tipos de remédios, né? E essa água ela precisa ser muito bem tratada. E aí, não só isso, a gente precisa entender que a água ela tem muito a ver com as nossas emoções, porque as nossas emoções elas precisam fluir e muitas vezes a gente não se dá o direito de sentir essas emoções. As 5 emoções básicas do ser humano, que é a raiva, o medo, né, a tristeza, o afeto e a alegria. E às vezes a gente acha que a gente só deve se permitir sentir a alegria e o afeto, porque a gente pensa que talvez pela educação da nossa infância, a gente pensa que é, a raiva, o medo, a tristeza são sentimentos que não são de Deus. E aí, às vezes, a gente quer reprimir essas emoções, quando você reprime, elas se tornam emoções residuais e, sendo acumuladas, elas acabam tornando aí em ansiedade, depressão, síndrome do pânico, porque não foram liberadas da maneira correta que precisavam ser liberadas. E a água, ela ajuda muito nessa questão, tá? Então, tá tudo interligado. Quando a gente trata da questão física e emocional, é porque realmente o físico está totalmente ligado ao emocional e o emocional está ligado ao físico. Um afeta o outro. E a gente tem estudado bastante, a gente tem percebido que durante as pesquisas que tem tido, né, ultimamente, nos últimos anos, que as pessoas têm se preocupado mais com essa questão, né, da prevenção, de cuidar melhor da saúde, do seu corpo como um todo, e as pesquisas das neurociências têm demonstrado que o estilo de vida das pessoas tem muita influência direta sobre o seu cognitivo e o seu emocional. Então, não é só a parte física. Quando eu não trato minha parte física, eu estou afetando a minha parte emocional e a minha parte cognitiva. E as doenças inflamatórias, como eu falei até lá no vídeo para vocês, e as doenças inflamatórias, o seu corpo inflamado, ele desenvolve aí depressão, ele desenvolve ansiedade generalizada, e às vezes você está tratando de uma doença, né, que não é uma doença, é apenas uma inflamação. E como é que a gente consegue tirar essa inflamação? Através do nosso estilo de vida, através de uma boa alimentação, através de água, através do exercício físico, mas não é de qualquer jeito, tem um jeito correto. E às vezes você vai buscar no Google, você vai buscar em conhecimentos aí popular,
e você vai ver que tem muita coisa que até parece que bate contra, porque o conhecimento que tem ali é para o povão que não tem muita instrução e acreditar de qualquer forma. Por quê? Não que eles façam, talvez, com má intenção, mas quando é colocada uma informação ali no Google, é mais para as pessoas que estão buscando se curar de doenças. E o nosso caso não é esse. O nosso caso é justamente prevenir, cuidar para não ficar doente, né? Porque os médicos estão aí para cuidar da doença. E nós estamos aqui para cuidar das pessoas, né? Da saúde, principalmente. Então, às vezes é uma inflamação do seu corpo, uma inflamação do seu cérebro, uma inflamação do seu intestino, e aí você às vezes não consegue emagrecer, você fala, mas eu estou comendo saudável e eu não consigo emagrecer. Tem a ver também com as suas emoções, que você talvez não está comendo massas, mas você está comendo emoções ruins, emoções que a gente chama de emoções residuais. Então, a gente tem que olhar muito para isso. E a questão da água, ela é muito importante aí para a gente fluir, deixar fluir as emoções. A gente viu ali que a água ela tem um grande papel na nossa pele, no nosso cabelo, nos nossos olhos, que às vezes tem pessoas que têm pele ressecada, olhos ressecados, né? E vive enfesado, vive com gases, não sabendo que é por falta de água. Ou talvez toma até água, bastante água durante o dia, mas não toma da maneira correta. E qual é a maneira correta da gente tomar água, de acordo com os estudos mais recentes? Igual assim, eu estudei bastante artigos que não são, às vezes nem está em português, né? Eu tive que traduzir para poder entender melhor. A questão da água, você tem que tomar ela até no máximo meia hora antes de se alimentar. E depois que você se alimentou, você não pode tomar água logo nem durante a refeição. Você tem que tomar água somente 2 horas depois das refeições, porque você tem que dar um tempo para o alimento chegar ao seu estômago, né? E aí, boa noite, Ruth. Seja bem-vinda. Nós estamos aqui conversando sobre a questão, né, de a gente cuidar do nosso corpo físico e da nossa mente, como que tudo está interligado. E aí, essa água, ela precisa ser tomada no horário certo. Então, não adianta eu tomar bastante água e tomar fora do horário. No caso ali, eu almoçar ou comer qualquer coisa, lanche, e logo colocar água por cima. O que que vai acontecer com o seu estômago? Ele precisa jogar o ácido para dissolver os alimentos. Mas quando você joga essa água, ele para ali a digestão do alimento, né? Porque você jogou a água junto, está misturado, porque quando você come logo, você joga água por cima, o alimento não deu tempo de ser digerido para ir para o intestino, ele ainda está no estômago. E aí causa a fermentação. Os nutrientes que estão nesses alimentos que você comeu, eles dissolvem com a fermentação, então o seu corpo não consegue mais, quando esse alimento vai chegar no seu intestino, ele não consegue mais ter os nutrientes, porque os nutrientes eles foram todos dissolvidos ali na fermentação, né? Se tornou uma outra coisa, uma outra substância, e aí não adiantou nada. Por exemplo, você comeu muita fruta, muita verdura, mas aí e os nutrientes? Você comeu com água junto, aí, né, fermentou, não conseguiu absorver os nutrientes e ainda te causa muito gases. E, acima de tudo, inflamação no seu corpo. E quando você inflama o seu corpo, você também inflama o seu cérebro, tá? Porque a maior parte da energia do seu corpo, ele vai para o seu cérebro. O nosso cérebro, ele consome mais de 30% de energia, né? E quando ele está dormindo, ele consome pelo menos 20% de energia, quando você está dormindo. Então, quer dizer, apesar de ele ser, né, a menor parte do nosso corpo, um cérebro bem menor, um membro, aliás, bem menor, mas ele consome bastante energia. Então, quando o seu corpo não está bem, quando o seu corpo está inflamado, o seu cérebro também está inflamado, tá? Então, por isso que muita gente que vem para mim para fazer a terapia, eu sempre pergunto como é que está o estilo de vida. Por quê? Porque a terapia ela funciona no emocional. Sim, funciona, mas tem que estar de mão dadas com o cuidado físico, porque senão vai dificultar o processo ali da pessoa ela se desfazer, se desvencilhar ali daquelas emoções ruins que ela trouxe, né, para poder
processar e reprocessar aquelas emoções para limpar do seu inconsciente e ter uma vida de qualidade, uma vida de bem-estar. Por isso que é importante a gente saber do estilo de vida da pessoa. Então, a água ela tem um papel fundamental na nossa vida, mas precisamos cuidar para tomar ela direitinho, da forma correta. E aí você toma água após 2 horas após sua alimentação, e durante o dia você vai tomando aos poucos, né? Você faz aquela multiplicação que eu ensinei lá no grupo, você pega o seu peso e multiplica por 0,037. Você vai ter ali o resultado correto, né? Da quantidade de água que você precisa tomar. Porque o que a gente ouve por aí? Olha, você tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia, não é assim que a gente fala? A gente ouve, né, na verdade. Aí o que que acontece? Uma pessoa que tem 30 quilos, ela não pode tomar 2 litros de água por dia, porque ela vai sobrecarregar os rins dela, tá? E dá problema no coração também. Então, são coisas assim, mínimas, simples, mas que a gente precisa saber. São informações que a gente precisa entender para a gente poder não errar e acabar assim, achar que está sendo saudável, mas está acabando com a saúde, né? Né? Quer falar alguma coisa, né? Não? Então, gente, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Outra coisa, vamos evitar água nas garrafas plásticas, tá? Porque por mais que tá na geladeira, aí você acha que não, mas ali o plástico ele tem muito bisfenol, que faz muito mal para a saúde da gente, tá? Então, se você puder colocar em vasilhas de vidro, melhor ainda, tá? Porque vai ajudar também. E a água, gente, você precisa tomar ela com sal, porque a nossa água, quando você bebe muita água, o que que acontece? Você vai muito ao banheiro. Quando você vai muito ao banheiro, quer dizer que a água ela não está fazendo o papel dela no seu corpo. Ela não está tendo os eletrólitos para levar, porque ela precisa ir para todos os órgãos do seu corpo, não é para ir direto para a bexiga. Ela tem que fazer o trabalho dela de limpar, de lavar todas as células do seu corpo. Então, quando você toma essa água pura, ela não tem assim a quantidade de minerais que precisa ter. Aí você vai lá e toma com sal, mas tem que ser o sal integral. Porque o sal integral ele tem mais de 80 minerais e ele vai te ajudar aí nas infecções, nas artrite, todas as asite, rinite, quando você está gripado. Inclusive, quando você está doente, muito fraco, né, no hospital, o que que acontece? Os médicos te dão soro. O que que é o soro? Não é nada mais, nada menos do que a água com sal verdadeiro, sal integral, tá? Então, a gente precisa tomar esse cuidado aí para tomar água certinha, na hora correta. E eu falei hoje também um pouquinho, né? Gravei um vídeo lá no YouTube para vocês assistirem lá no YouTube sobre o ciclo circadiano, que é o ritmo que o nosso corpo tem durante 24 horas, né? De fazer todos os movimentos que ele precisa fazer nesse período. E para ele precisa estar regulado, porque senão a ansiedade, a depressão, ela toma conta. Às vezes você acha que é porque é um problema emocional, e às vezes nem é. Às vezes é só porque o seu ciclo circadiano está desregulado. Então, como que a gente regula o ciclo circadiano? A gente regula o ciclo circadiano com esse estilo de vida, mas principalmente o mecanismo regulador do ciclo circadiano é o sono. A primeira coisa. Então, a gente precisa entender que o sono, ele tem que estar na ordem correta também. A, Pela idade, você tem que saber a quantidade de horas que você precisa dormir, tá? Então, eu coloquei lá a idade correta de cada pessoa para dormir a quantidade de horas certa durante a noite. E a gente tem que evitar, né, as luzes brancas. Depois que a energia chegou para nós, o que que acontece? As luzes brancas atrapalhou muita gente, e aí a gente começa a ter insônia. E a gente precisa, né, ir começando, deu à noite, começar a diminuir aí os estímulos das telas, das luzes, e também certos tipos de alimentos, até chás, que a gente acha assim, vou tomar um chazinho antes de dormir. Mas dependendo do chá, ele está estimulando você. Então tem que tomar cuidado nessa questão aí também. Organizar o quarto, para fazer assim, uma leitura de um livro. Todos os dias naquele mesmo horário, seu cérebro vai entender, deu a hora de dormir. E aí você consegue aí colocar uma rotina
e o seu cérebro gosta de rotina e ele já sabendo, ele entende que deu a hora e aí você já começa a sentir sono. E amanhã eu vou falar para vocês de um outro princípio básico da terapia integrativa, que é o exercício físico, tá? Aí a gente vai falar que vocês vão perceber lá que não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, nem como a gente vê por aí, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Alguém já teve, Néia, Heloísa, vocês já tiveram algum efeito aí? Estão conseguindo colocar isso em prática? Vocês já sabiam dessas informações ou não? O que é que vocês já aprenderam? Se teve algo novo que vocês conseguiram aprender? Né? Eu sei que estava envolvida aí com as questões do clube, né, Néia? Talvez não deu nem tempo de você olhar direito o grupo e acompanhar. Mas eu acredito que já tem, né, esse ritmo aí de cuidar do corpo através da água, né, através da alimentação, e a gente vai aos poucos aí cuidando, tá? Então vai ser assim lá no grupo, gente, preste atenção. Eu vou postar o link da aula do dia, aí vocês vão clicar no link, vão lá no YouTube, assistam a aula, e depois eu coloco lá no grupo todas as atividades que vocês vão fazer nesse dia, relacionada àquela aula. Então, eu vou pedir, assistam a aula primeiro, tá? Quem não sabe, lá no YouTube tem tipo uma catraquinha que você clica em cima e lá vai ter a velocidade do vídeo. Se você quiser aumentar para poder adiantar o seu tempo, ou tá lavando a vasilha, põe para ouvir, né? Para não perder tempo, às vezes, porque está muito ocupado. Mas não deixa de assistir, de ouvir o que lá está explicando, para poder vocês conseguirem acompanhar o que está por escrito lá no grupo e os áudios também, tá? E depois eu vou fazer uma meditação e vou mandar lá no grupo a meditação de hoje sobre o sono, certo? Porque também a gente está incluindo aí a questão física, mas também a questão emocional junto. E a meditação ela é muito importante nesse processo. Então, vocês preparam um lugarzinho onde vocês sabem, tem certeza que vocês não vão ser interrompidos. Se tiver um fone de ouvido, coloque o fone de ouvido, tá? E você vai fazer a meditação, a técnica, para você conseguir aí mudar o seu estilo de vida, tá certo? Do mais, né? A gente está terminando assim. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, quer prestar algum depoimento? A gente tem 1 minuto e meio para a gente terminar nossa reunião. É coisa simples, fácil, prática, rápida. Ninguém quer falar? Então é isso, pessoal. Vocês não querem falar, então vamos lá. Eu vou terminar a reunião aqui, né, o encontro. É pena que não deu para todos entrarem, mas de qualquer forma eu vou ver se eu consigo deixar gravada para colocar lá no grupo o link, né, para assistirem, tá certo? E aí, gente, a questão da água também, quem puder, né, comprar aqueles filtros que a gente chama de o, esqueci o nome agora, osmose. É tipo assim, uma reversão da água, né, quando ela está contaminada, esse filtro ele consegue purificar ela de todas as formas. E aí você tem uma água de qualidade também. Depois eu vou pesquisar direitinho o nome, que eu me confundi, eu esqueci. Mas depois eu coloco lá para vocês, tá bom? Do mais, gente, obrigada a vocês que compareceram, tá? E qualquer dúvida, podem perguntar e participem lá no grupo, tá bom? Fica com Deus e tchau, tchau para vocês. Vamos terminar por aqui. Por nada, Heloísa, por nada.